Fala, meus queridos e minhas queridas! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis, certo? E nessa aula a gente vai ver nosso terceiro conteúdo, que é funções do primeiro grau e funções do segundo grau, beleza? É um conteúdo que vai trabalhar os últimos dois conteúdos que a gente viu de equação e não sistema de equação, né? É que a gente está usando equação desde a primeira aula, equação do primeiro grau e do segundo grau na primeira aula, sistema de equações do primeiro e do segundo grau, que utiliza as ideias de equações, e na função também tem um pouquinho, né, de ideia de equação, mas ela funciona de uma forma um pouco diferente, tem uma estrutura um pouco diferente em relação à equação. Mas é bem tranquilo, é bem de boa. A forma como eu vou passar para vocês, eu acho que vai fazer muito sentido. Talvez vocês tenham algumas dúvidas que ficaram aí no ensino anterior, mas fica tranquilo que vocês estão comigo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos para o que interessa. Como vocês podem ver nesse nosso slide lindo e maravilhoso aí, nós estamos no conteúdo 3 e vamos falar sobre funções do primeiro e segundo grau. Como de costume, eu coloco o resuminho aí, só para a gente, aquela ideia de vocês poderem voltar e já bater o olho e enxergar o que é cada uma das coisas. Vou comentar eles rapidamente, mas na prática que vai fazer mais sentido, tá? Porque às vezes tem uns que vão lembrar de primeiro, outros que não, mas fiquem tranquilos que ao longo da aula vocês vão entendendo e pegando a ideia do que é uma função, tá? Aqui, então, tem um resumo da função do primeiro grau. Ela tem essa forma geral aqui, que é f, entre parênteses, x, igual a... Tá meio ruim, deixa eu escrever aqui para vocês, de enxergar. F, entre parênteses, x, igual a x mais b. O que significa isso? F é de função, então é uma função... o f ele está em função desse x. Ele acontece de acordo com esse x, tá bom? Por quê? Dependendo do valor do x que eu colocar aqui, ele vai dar um valor aqui. E, consequentemente, ele vai me retomando outros valores para f. F de x, que eu também posso escrever como y, tá? Vocês podem encontrar como f de x ou y. Aí aquela coisa da equação. Não é porque é o f ou o y que só pode ser o f ou y, tá? Pode ser q em função de x, pode ser qualquer coisa em função. Não precisa ser só o f, tá bom? Enfim. Mas vocês podem encontrar como y ou como f, mais comum. Mas caso tenha essa estrutura aqui, não precisa necessariamente ser o f, pode ser um p, um q. Enfim, não necessariamente vai ser esse F. Mas isso daí é só para vocês não se assustarem caso vocês encontrem. Não precisa decorar isso. É mais dica. Aí tem falando o que é o A, o que é o B. A gente vai entender melhor ao longo do processo. Vocês vão compreender, eu vou mostrar gráficos, porque função de primeiro grau, funções, na verdade, tem tudo a ver com gráfico. A gente vai ver alguns gráficos também nessa aula aqui. E função quadrática, que é função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau. Não coloquei esse não para não ficar para vocês não se assustarem. Mas ela também tem alguns conceitos que a gente vai vendo aí e quais são os principais que vocês têm que se apegar, beleza? Mas ela, no geral, ela é bem complexa, mais complexa até que a função do primeiro grau, mas fiquem tranquilos que vai ser de boa. Eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam, questões, aquela estrutura que vocês já estão acostumados, certo? Então, vamos seguindo, né? Após o resumo, a gente, antes de entrar nas funções de fato, vamos fazer como eu faço com vocês. Primeiro, vamos entender o que é função, o que quer dizer. Primeiro e segundo grau, você já imagina, né? Primeiro grau, porque o x está à primeira, ou aquilo que eu não sei, a incógnita está à primeira, né? Mas vai receber outro nome, né? Agora a gente não vai chamar mais de incógnita, agora é variável, que varia, tá?
a letrinha que a gente não sabe. E a do segundo grau é quando está ao quadrado. Enfim, bem tranquilo, bem de boa. Mas o que é função? É uma palavra nova, certo? Função, galera, na verdade, nada mais é do que uma máquina. Sim, uma máquina. Como assim, professor, uma máquina? Uma máquina que eu vou colocar uma coisa, uma variável, algo que, né, aqui no caso é o x, mas esse x ele vai variar, ele pode assumir vários valores, vai passar por um processo, por uma função f de x, e vai sair um valor, né? Tá em inglês aí, mas, né, input de coloca alguma coisa, aqui, ó, input, tá vendo? Tem aula de inglês aqui também, né? Essa de matemática. E, e output, sei lá se eu estou pronunciando bem, né? Só chique, né? Ou só o desenho aí. Output que é de saída, né? Então tem entrada e vai sair outra coisa. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Tipo assim, gente, ó. Tá vendo que tá entrando maçã inteira? Essa maçã ela vai passar por uma função, ou seja, por um processo que está aqui dentro dessa caixa aqui, desse f de x, que é uma caixa, tá? E como que ela sai? Partida ao meio. Então, muito provável que seja isso daqui, ó. Aí, tá vendo? Tá TH? Então, eu vou deixar o f. O h, que é a variável que tá chamando a maçã de h, que tá entrando ali. O que que tá acontecendo com ela? Ela está sendo partida ao meio. Então, ou melhor, né? Eu coloquei meio de H, ou poderia ser H ao meio, né? H dividido por 2. E aí, conforme eu vou colocando uma quantidade de maçã, vai me gerando um resultado aqui. Beleza? Coloquei uma maçã, vai sair metade de uma maçã. Duas maçãs, duas metades, que vai dar uma. E assim vai indo. Então, é isso que agora um exemplo prático para vocês. Por exemplo, para montar um carro. O carro não sai pronto, ele tem um processo, é tipo isso. Coloca as peças, tem uma função ali no meio que vai montando esse carro e a saída é o carro inteiro, prontinho, com as portas, com as rodas, tudo mais, certo? Então é só para vocês terem a ideia de função. Função é isso, gente. Tá? Agora indo para a prática, né? Na matemática de fato, após dar essa contextualizada para vocês. Vamos ver como que isso se adapta para a matemática. Olha só que interessante. A gente vai ter algumas equações que vai influenciar. No caso, esse processo que eu estou falando para vocês, né, no caso da maçã, é o corte da maçã, no caso do carro, né, as peças sendo encaixadas, aqui na matemática é a equação. Tá? Como, por exemplo, aqui. Se eu colocar 3, né, se o meu x for 3, minha variável for 3 dentro dessa equação, dessa função aqui, que é uma função que é um f que está em função de x igual a 3x mais 4. Se eu colocar o x aqui, o x igual a 3, né? Colocar o 3 no lugar do x, o que eu vou ter? 3 vezes 3, 9. Mais 4, 9 mais 4, 13, né? Aí ele até fala, quando o meu x vale 3, quanto que vale o meu f de x? Né? O meu no caso, o f de 3, quanto que vale? 13. Isso é a função, gente. Esse meu x, na verdade, vai assumir vários valores, certo? E, e a saída vai me dando respostas de acordo com a equação que eu tenho aqui no meio. Essa equaçãozinha aqui, ó. Aí, essa equaçãozinha aqui. Ou seja, coloco um valor, esse valor passa por um processo, passa por uma máquina, né? Passa pela equação da função, passa aqui, e vai sair um outro valor. No caso aqui, se eu coloquei 3, vai sair 13, né? Porque onde é x, eu coloquei 3. Simplesmente isso, tá? Ah, professor, se colocasse 2, vocês já entenderam, se x fosse 2, no lugar do x, seria 2.
O meu f de 2 vale quanto? Vamos ver. Uma maquininha, ó. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10. Se colocasse, professor, poderia colocar 1 milhão? Poderia. Poderia colocar menos 20? Poderia. Você poderia só substituir e fazer a continha certinho, substituindo o valor. Tranquilo, é como se fosse a prova real. Você sabe o valor do x e coloca lá na sua função e vai sair um resultado. Tá bom? Outro exemplo aqui. Aqui eu tenho até uma função polinomial do terceiro grau, mas funciona para qualquer tipo de função. Por exemplo, aqui, coloquei 2. Onde é x, eu coloco 2. 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quando o meu x vale 2, o meu f de x é 8. Ou melhor, f em função de x, ou em função de 2, é 8. Tá? Essa função, quando o meu x vale 2, é 8. Galera, é muito elementar, é bem tranquilo mesmo. Tá? Mas caso você tenha travado e não entendeu a ideia, dá uma relaxada, tenta dar uma refletida e tenta dar uma voltada assim para assistir novamente, né? Depois que você tiver com a mente mais tranquila. Mas é bem simples, gente. Tá bom? Então, função é isso. É sobre um valor que entra dentro de uma função e sai outro valor. Essa é a relação, tá? Vamos ver na prática aqui como funciona, né? Uma questão aqui, essa daqui é uma questão da FAUEL 2021, Campo Mourão. Olha só que interessante, né? Vocês podem encontrar questões como essa no concurso. Eu tenho seja F, dois pontos, R, setinha R. O que é isso? Uma função dentro do domínio dos números reais. O que são os números reais? São todos os números que estão dentro da nossa realidade. 1, 2, 3, os números que estão entre 1 e o 2, os negativos, os positivos, as frações, todos os números que pertencem à nossa realidade. Uma função, aí sim, ele deu a característica que os valores dessa função estão dentro do conjunto dos reais, e a função é definida por f de x igual a menos 7 mais 12x. Qual é o valor de f em função de 1 mais f em função de menos 2? Gente, o que ele está falando aqui? Ele quer que você... ele está falando que o f de x é isso, né? E aí depois ele fala, qual a soma do f de 1 mais o f de menos 2? Primeiro você vai substituir onde é x por 1, vai achar um resultado para quanto que vale f de 1, e depois substituir onde é x por menos 2. É isso. Olha só, entendeu? Vem comigo. Se entendeu, tenta pausar e fazer aí. Tem aqui a função, vou deixar até coloridinho para vocês no maior capricho, na maior delicadeza. Vou dar o destaque para o x, que é o que varia, a nossa variável. Tá? Nossa variável. Então, a nossa função geral que ele passou para a gente é essa. Só que eu tenho duas possibilidades para o x. Eu tenho quando o meu x é igual a 1 e quando o meu x é igual a menos 2. Certo? Que aí eu vou ter, então, quando o meu x vale 1, onde é x eu coloco 1. Olha só. Olha para a equação lá em cima. Então, você tem o menos 7, continua. Mais, ó, esqueci de dar o destaque aqui, para ficar chique. Aqui, ó, pá. Beleza, então, eu tenho menos 7 mais 12 vezes x, 12x. 12x, que não é mais o x vale 1. Então, 12 vezes 1. Quanto que vai valer o f em função de 1? Vai ser menos 7 mais 12 vezes 12. Eu estou devendo 7, vou ganhar 12, vou ficar com 5. Então, o meu f em função de 1, a função, quando o meu x vale 1, ela vale 5. A função no total, né? O f de x. Tá? Beleza, achei um valor. Então, você já tem aqui 5. Tem que achar o f de menos 2.
Só substituir, gente. A brincadeira é essa aqui. Se vocês se depararem com uma questão como essa, é essa a brincadeira. Agora, ó, f em função de menos 2 igual a menos 7 mais 12 vezes o x, só que não é x. No caso, o x é igual a menos 2. Então, vezes menos 2. F em função de menos 2 é o quê? Menos 7 mais 12 vezes menos 2. Mais com menos, menos. Então, vai ficar negativo. 12 vezes 2, o dobro de 12, 24. Menos 7, menos 24. Eu estou devendo 7, ainda vou ficar devendo outros 24 reais, sei lá. Vou ficar devendo menos 31. Então, vamos lá. Eu vou somar menos 31, certo? Então, 5 mais menos 31 vai ficar 5 menos 31. Quanto que é a nossa resposta? Né? Eu tenho que fazer a subtração entre 5 e 31. Você pode colocar primeiro o maior em cima e o menor embaixo. Você sabe que o resultado vai ser negativo, mas só para ver a diferença. Professor, olha lá, não consigo, eu tenho que pegar emprestado. Pega emprestado, 11, 11 menos 5, 6. O 2 menos nada, 26 menos 26. Qual que é a alternativa? Menos 26A. Tudo bem? Não entendeu? Volta, dá uma refletida, tenta fazer sozinho, vai vendo onde que você se perdeu para ver a linha de raciocínio, que ela é bem tranquila, gente. É tipo substituir mesmo, é só isso. É uma máquina. Tipo um joguinho. Você trocou um valor, vai fazer a continha, vai sair outro valor. É isso. É isso. É claro que não se resume apenas a essa estrutura. A função do primeiro grau, até mesmo a função do segundo grau, ela tem uma relação com o gráfico. Por quê? Aquele x, aquela variável, aquele valor que fica variando, que eu posso colocar, né, como eu coloquei aqui, ó, coloquei o 1 e o menos 2. A função ela me trouxe dois valores porque eu coloquei dois valores diferentes. Simples. Então, tem uma relação entre um valor e outro, que vocês devem lembrar do plano cartesiano, certo? Plano cartesiano é isso aqui, gente. A gente tem o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo da vertical, que é o das ordenadas, que é o eixo y, ou f de x, tá? Lembra que eu falei que f de x pode ser y e y pode ser f de x, tá bom? Só para a gente ficar de boa. Mas, enfim. E aí vocês devem lembrar também de par ordenado, né? Para a gente não se aprofundar muito, senão a aula fica muito densa e muito cansativa, e não é esse o intuito. Mas par ordenado é isso aqui, ó, os pontos de encontro do eixo x com o eixo y, né? Com o horizontal e o vertical. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Vamos começar do 3, esse ponto. Vamos começar desse ponto aqui. No eixo x, ele está no 3. Então, x, 3. No eixo y, ele está no 4. Então, o y vale 4. Tá? Para ordenada é isso aqui. Eu vou identificar em qual ponto que está a relação entre x e y. E eu relaciono dessa forma. Coloco entre parênteses, são dois números ali, separados pela vírgula. O primeiro número sempre é o x, sempre em relação ao eixo horizontal, e o segundo número é sempre em relação ao eixo vertical. Tá bom? Como eu falei, aí se eu fosse abordar melhor, mais aprofundado para ordenado, a gente ia fugir um pouco do assunto. Caso você tenha curiosidade, acho que é interessante você dar uma pesquisada para relembrar o que é par ordenado. Tudo bem? Mas é bem tranquilo, gente. Aqui, ó, x2, y3, como que fica? Do parênteses 2,3. O 2 é porque no eixo x está no 2, tá? Quando o meu x vale 2, quanto que vale meu y? Meu y vale 3. Quando meu meu x vale 1, meu y vale 2. Quando meu x vale 0, 0. Quando ele fala vale 0, quanto que vale o meu y? 1.
Quando o meu x vale menos 1, quanto que vale meu y? 0, né? Olha aqui, ele está na parte do eixo vertical, deixa eu apagar aqui. Esse negativo aqui que é interessante. Ó, os dois, quando, né, um vale 0 e o outro vale um valor. Por exemplo, o menos o x, né, o eixo x, quando está em menos 1, quanto que vale no y? Quanto que vale no y aqui? Tá no 0, tá na origem, né? Aqui, ó. Você vem aqui, você vê que tá aqui. Tá batendo aqui, ó. Então, esse ponto é o quê? X é menos 1 e y é 0. É a mesma coisa, né? Quando o meu x é 0, aqui no caso, ó. Opa. Quando o meu x é 0, ó, o meu x vale 0. Quanto que vale o y? 1. Então, 0,1. Bem de boa, bem tranquilo. Aí, depois de você fazer, né? Achar os pontos, o que a gente faz? A gente traça uma reta. Tanto é que vocês podem encontrar o nome de função do primeiro grau ou função linear, porque é uma linha reta, tá? Quando você cruza os pontos certinho, assim, ó, como eu fiz aqui, você tem o gráfico da função em questão. No caso, essa função aqui é dada por essa forma geral aqui, nesse caso, né? O y ou o f de x é igual a x mais 1. Então, olha só. Quando o meu x vale menos 1, ó, vou fazer 2 aqui, só para vocês entenderem. Quando o meu x vale menos 1, o que acontece? Onde é x vale menos 1, mais 1. O meu f de menos 1, ele vai ser menos 1 mais 1, 0. Então, ó, lembrando que o f de x ou f de qualquer coisa, o y, então, ele é igual a 0. Se o meu x vale menos 1, como que eu escrevo esse par ordenado aqui? Primeiro número é o x, depois é o y. Então, quanto vale o x? Menos 1. O y vale 0. Par ordenado por isso, porque um par está ordenando o outro, né? Um par está se relacionando com o outro. Quando o meu x vale uma coisa, ele vai me jogar outro valor para y, ou para f de x, né? Que é o ponto aqui que a gente achou, ó. Exatamente esse ponto aqui, que o meu x valendo menos 1, o y vai valer 0. Tudo bem? E assim você pode ir vendo, pode ir testando. Pode ir colocando, professor, não acredito. Coloca o 3. No lugar do x, coloca o 3. É uma maquininha, ó, gente. Ó, vou até apagar aqui, ó. Vou apagar o menos 1. Vou apagar a resposta aqui, então. Opa. Vou apagar onde é menos 1. Resposta. Beleza. Ó, se o meu x vale 3, vou até colocar de cor diferente. Se o meu x vale 3, então, onde é x, eu coloco 3. Vai ser 3 mais 1, né? Então, o meu f de 3 é 3 mais 1. Quanto que dá 3 mais 1? 4. Então, o meu y vale 4. Então, quando o meu x vale 3, o meu y é 4. E é exatamente o que colocou aqui no gráfico, né? Quando o x vale 3, quanto que vale o y, o eixo y, tá pegando no 4, né? Aqui nesse ponto aqui. Tudo bem? Essa é a relação gráfica, né, de função do primeiro grau. Tá bom? Então, tem essa relação. É por isso que tem que lembrar de plano cartesiano, par ordenado. Então, qualquer dúvida, dá uma pesquisada aí. E é isso. Aí a gente tem uma outra característica interessante na função, que é o seguinte. Em relação ao A. Que A, professor? Que A? Esse A aqui, ó. A estrutura geral é essa daqui, ó. F de x igual a A vezes x mais B. Esse A que eu estou dando destaque aqui, ele me fala se a função ela vai ser crescente. Como assim crescente? Que cresce. Começa aqui, ó. Tá crescendo. Começa daqui, tá crescendo. E também decrescente, que está indo para baixo, conforme o x aumenta. Conforme eu vou indo para a direita, né? Conforme eu vou aumentando o valor do x, que vai ficando mais positivo, aqui nesse caso ele cresce. Então, crescente. E conforme aí tem outro caso que é quando eu vou indo para a direita, mais para a direita,
pode acontecer de decrescer. E o A, ou seja, o coeficiente que acompanha o X, coeficiente é o número que acompanha a letra. O A, ele determina se vai ser crescente ou decrescente. Como que eu sei? Quando o meu A é maior que zero ou quando o meu A é menor que zero. E não tem A igual a zero, se for A igual a zero, você zera não é mais função do primeiro grau, não tem nenhuma função, é uma função constante, tá? Então, ó, ou seja, crescente quando A é positivo e decrescente quando A é negativo. Olha essa daqui. Qual que é o valor do meu A? É 1 positivo, né? Então, o meu A, ele é positivo, então ela está crescendo, olha só. Se ele fosse negativo, se ele fosse menos 1, ela ia decrescer. Beleza? Tá bom? Aí, só para a gente finalizar isso aqui, vou mostrar para vocês, né, um aplicativo que é bem interessante, que vocês podem ficar escrevendo algumas funções para entendendo ela, que é o GeoGebra, tá? GeoGebra é uma plataforma gratuita, né, de fazer gráfico mesmo. Vou pegar a função que a gente tinha, vou escrever ela. O meu y é igual a x mais 1. É exatamente a função que a gente tinha lá. Só que, né? Então, ó, o eixo vertical, y. Eixo horizontal, x. E aí você pode pegar os pontos e ficar substituindo na função para ver qual que é o valor que retoma para y, tá? Vou colocar agora se o x fosse negativo. Ó, y igual a menos x mais 1. Olha só o que acontece, que interessante. Eu vou mudar a cor aqui para vocês. Só para a gente ver 2 pontos especiais. Não dá para mudar a cor? Não dá. Cor. Vermelho. Aí. Então, ó, o preto, né? A função preta é quando o meu A, né? O valor que está com x, ele é positivo, né? 1x ali que tem do lado do x. Né? 1 está positivo, ela está crescendo. Agora, quando o valor que está com A fica negativo, ela desce, ela decresce, ela é decrescente. Tá bom? Só para mostrar para vocês mesmo. Tá bom? Então, isso daí é uma característica muito importante, que inclusive na questão aqui a gente vai precisar. Olha só que interessante. CETRED 2021, concurso de São Paulo, sabendo-se que a função f de x é igual a ax mais b, está representada no gráfico a seguir aqui, então, aí ele me dá umas características. F de x menor que zero para x maior que 3. F de x igual a x menos 3. Enfim, ela vai falando para a gente, né? Algumas características. De que forma que a gente pode resolver isso, né? Tá vendo que ela tá dando alguns pares ordenados? Você pode até esquecer algumas, pode ir por eliminação, né? E vocês vão ver que é bem interessante. É bem simples. Primeira coisa, né? Tem duas respostas possíveis aí que a gente pode perceber. Ou vai ser nesse estilo aqui, ou nesse outro estilo aqui, dando a forma geral da função, né? Dando a forma geral. Vamos analisar essas duas, né? Que, tipo, tem uma característica interessante, porque ela está dando já a fórmula, né? Da função. Vamos observar, a gente observa a primeira coisa no gráfico. É um gráfico que está crescendo ou decrescendo? Decrescendo, ele está diminuindo. Então, isso quer dizer que o meu A, ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então, vamos ver o A. O A aqui é negativo? Não. O A aqui é negativo? Não. Então, você já eliminou a B e a D, tá? Que poderia te induzir ao erro, porque tem 3 ali. Ai, meu Deus, eu vou colocar o 3. Calma, vamos analisar. Você pode ir analisando, vai brincando com a questão. Beleza. Agora vamos para A. Vamos para ver o que é lá. Agora vamos, porque ele vai dando algumas características. Vamos ver a primeira característica do A. Quando o meu f de x, o que é o f de x?
f de x é o y, que está aqui, ó. Essa parte aqui. Quando o meu f de x, quando o meu f de x, deixa eu colocar de outra cor aqui, meu f de x, ou seja, isso daqui, é menor que zero, negativo, ou seja, nessa parte aqui para baixo, né? Que aí é a parte negativa. Quando o meu f de x for menor que zero, é quando o meu x é maior que 3. Vamos ver. Se o x, se o x é maior que 3, ou seja, estiver para maior que 3, estiver para cá, ele está falando que essa parte aqui, ela vai ser negativa para o f de x. E de fato vai, né? Olha só, é mais uma análise, nem tem tanta conta aqui, é uma análise gráfica e pode acabar caindo. É uma questão que envolve mais a questão da análise gráfica, até um pouco de teoria para você saber sobre função, mas você viu que eu só fui desenhando. Eu fui fazendo o que ele estava falando. Ele estava falando que o f de x ele vai ser negativo, ou seja, vai estar na parte de baixo aqui, né? Quando o meu x for menor que 3. Então, a partir daqui, ele vai ser negativo. E de fato vai. Olha a reta aqui, ó. Olha a reta aqui. A partir desse ponto aqui do 3, né? A partir do ponto 3, começa a ser negativo, né? E aí você poderia até comparar outros, né? Ó, o f de x ele vai ser negativo quando o x for menor que 7. Não só quando for menor que 7, né? Não é uma característica só menor que 7. Se ele está falando que é menor que 7, então poderia ser tipo 2. No 2 aqui, o y ainda está positivo, né? Está na parte de cima. Né? Que no plano cartesiano, só para a gente voltar aqui, que é sempre importante, ó. No plano cartesiano, a parte de cima e para a direita são as partes positivas. E a parte para a esquerda e para baixo é negativo, tá? Beleza? E é isso. Então, a resposta correta aqui, de novo, novamente, aqui é a A. Beleza? Tranquilo? Caso tenha ficado alguma dúvida, tenta dar uma voltada, tem que fazer os exercícios, tem bastante exercício para vocês. E é isso. Beleza? E para finalizar, né, uma questão de função do primeiro grau, que lembra uma das questões que a gente fez de equação do primeiro grau, que é quando a gente tem que passar do português para o matematiquês, ou seja, a gente tem que descrever a equação, no caso aqui vai ter que descrever a função, de acordo com as informações que estão em português, tá bom? Gente, eu sei que é complicado, né? Às vezes eu mesmo acho que, não sei se eu estou conseguindo atingir vocês, porque esse contato aqui nosso, infelizmente, é um pouco limitado, mas vocês têm a praticidade de voltar ao vídeo, gente. Então, volta, tenta ir pausando, na manha, tá bom? Que vocês conseguem, tem que se esforçar. Agora, vamos aqui para a questão. Considere que f de x é o número de folhas impressas em escritório diariamente. Então, diariamente imprime-se folhas, né, no escritório. E essa quantidade é dada por f de x. Beleza. E o x, né, a variável que vai estar variando, é o número de horas trabalhadas, ou melhor, horas de funcionamento do mesmo escritório em um dia. Então, esse meu x é a quantidade de tempo que vai estar funcionando lá o escritório. E, consequentemente, se ele está funcionando, ele está imprimindo, né, folhas, né? Certo? Se em um determinado dia o expediente fora de 6 horas, se eu estou falando de hora, de tempo, é o quê? X. Então, isso aqui é o meu X. Nosso X. É só você ir relacionando, você tem que ir voltando no texto, vai marcando. Eu estou colorindo para vocês, mas lá na hora você vai ter só uma cor. Mas vai conectando as coisas. E o número de folhas impressas foi igual a 132, então estou falando de número de folhas impressas, é o f de x, isso aqui é f de x,
né? Qual das seguintes alternativas apresenta a função que representa a impressão diária de folhas nesse escritório? Vixe, professor, lascou. Calma, gente. Vamos ver. Primeiro, vamos escrever o que ele falou para a gente. Primeiro de tudo, né? Ele me fala que o f de x, ou seja, a quantidade de folhas nesse dia, é 132 folhas. E a quantidade de horas trabalhada, o x, né, que vai variando, dependendo do dia, é 6. Então, o que significa isso? Significa que quando o meu x vale 6, quando o escritório fica aberto 6 horas, ele imprime 132 páginas, né? Tá bom? Eu quero saber qual é a forma que define isso, né? E para eu saber, tipo, a cada momento, tipo, se o escritório trabalhar 3 horas, quanto que ele vai produzir? Você já até sabe, vai ser metade, né? É até um caminho que você pode adotar interessante. Eu, no caso, vou adotar o seguinte. Se vamos supor que o, o escritório não trabalhasse. Se ele não trabalhasse, ele vai produzir, não vai imprimir nada, não vai abrir. Não abriu, não vai imprimir nada. Então, né? O meu X sendo zero, minhas horas trabalhando 0 horas, né? Se eu trabalhar 0 horas, X igual a zero, eu vou imprimir 0 folhas. Beleza. Mas o que ajuda isso a gente, professor? Olha só. Primeira coisa, a gente tem a fórmula geral. Qual que é a fórmula geral? F de x igual a AX mais B. Essa aqui é a fórmula geral. Tanto é que a resposta ele está querendo mais ou menos dentro desse padrão. Que pode ter o B, mas pode também não ter, né? E vocês vão entender como que pode ou não pode ter. Olha só. Primeira coisa, a gente vai ter um sisteminha de equação. Olha só. Para esse daqui, ó. Quando eu imprimo 132 folhas, eu tenho que trabalhar 6 horas. Então, onde é x, fica 6. E o meu resultado, a minha função em relação a x, 132. Quando eu trabalho 0 horas, quando eu imprimo, desculpa. Quando eu trabalho 0 horas, isso aqui, eu imprimo 0 folhas, certo? Então, nós temos essas duas equações aqui. A segunda, desculpa, ela tá bem fácil, vai zerar tudo, né? No caso aqui vai ficar 0, então o meu B, ele vale 0. Então, a gente já pode substituir onde é B na primeira equação por 0. Então, você pega a primeira equação, que é 132, igual a 6A mais 0, certo? Beleza? E você consegue descobrir o valor de A. Eu já sei que o B vai ser 0, então não vou somar com nada. Já poderia parar aqui. Vocês vão entender por quê. Mas o que me falta agora? O que me falta? Falta o valor que vai multiplicar o x, que a gente vai descobrir agora. Olha só, o A, né? O A. Vai ficar 6A igual a 132, tá? O A tá multiplicando, passa dividindo. 132 dividido por 6 dá 22. Então, o meu número que vai multiplicar o x é o 22. 22x. Então, a função que expressa essa relação que ele passou lá em cima é f de x igual a 22x. Ou seja, alternativa E. Beleza? Pessoal, se você se perdeu em alguma parte, pausa, volta e tenta entender onde foi que você se perdeu. Beleza? Vamos para o próximo. Agora a gente terminou função do primeiro grau, a gente vai para a função do segundo grau. Beleza? No mesmo esquema, vou mostrar as características e trabalhando alguns exercícios. Beleza? Conforme eu vou passando as características. Certo? Então, bora lá.
Função de segundo grau, eu já começo falando alguns tópicos bem importantes. Primeiro que função do primeiro grau, né? É claro, ela vai ter uma característica comum à equação do segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Só para a gente lembrar isso aí, né? Mas não necessariamente vai ser os mesmos métodos. A equação, ela ajuda um pouquinho a gente aqui, na equação do segundo grau, tá? Essas características aqui, eu vou dar uma lida, tá? Muito provável que vocês ficam bem perdidos, mas não tem problema. Quando a gente chegar nos exercícios, na questão, vai fazer sentido algumas coisas para vocês do que eu estou falando, quando eu expressar em gráfico, tá? E aí você pode voltar para esse slide aqui que vocês têm acesso. E falar, nossa, é isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, pá. E relembrando. Primeiro, quando o meu A, ou seja, o coeficiente que é isso aqui, né, gente, ó. A função do segundo grau é isso aqui, ó. É um f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Certo? Primeira característica que ele me dá é em relação ao A. Quando o meu A é maior que zero, eu tenho a concavidade para cima. Ou seja, a parábola, lembra de parábola? Parábola é assim ou assim. Né? A gente vai ver os desenhos da parábola bonitinho. Quando o meu A é positivo, a parábola tem um ponto de mínimo. A gente vai ver, eu prometo isso daí. E quando ela é negativa, menor que zero, tem a concavidade para baixo. E a parábola tem um ponto máximo. E função do segundo grau é sobre máximo e mínimo, gente. Eu quero saber um ponto máximo ou um ponto mínimo. Máximo do maior possível e mínimo do menor possível. E aí vocês vão entender melhor lá para frente. Para descobrir, né, em qual ponto, qual é o par ordenado que indica o vértice da parábola, né? Ó, par ordenado, como que eu descubro o x e o vértice? Para descobrir esse ponto de máximo ou de mínimo, tem essas duas formulinhas aqui. X vértice, que é menos b dividido por 2a, né? É a mesma coisa, é só saber identificar o b e o a, que você consegue achar. E o y vértice, que é menos delta dividido por 4 vezes o a. O delta vocês já sabem. É só identificar e substituir na fórmula, gente. Tá bom? O delta está até aqui. Mas a gente vai ver na prática, vai ficar mais compreensível para vocês, eu prometo. Aí a parábola intercepta o eixo do x nos pontos das abscissas x1 e x2. Vocês vão entender também isso aí, que são as raízes da equação a x ao quadrado mais bx mais c. Quando você resolve a equação do segundo grau, né, se você pegar para resolver a função, aquela equação da função, se você resolver, você vai achar o x1 e o x2. Né? Claro que depende do delta. Se você vai ser só um x, se vai ser 2x, né? x1 e x2, se não vai ter nenhuma resolução. Como assim, professor? Ela pode pegar em 2 pontos no eixo x. O resultado, a função do primeiro grau, diferentemente da função do primeiro grau, ela não é uma reta mais, ela é uma parábola, tá? Por isso que fala parábola ali. Quando eu for para o gráfico, vocês vão entender melhor. Então, quando ele fala aqui que resolvendo a equação do segundo grau, você acha os pontos de intersecção do eixo x, é aqui tipo o x1 e o x2, tá bom? É esses pontos aí. A gente vai ver. A parábola intercepta o eixo y, né, o y, no ponto 0, quando o x vale 0, e de acordo com o meu c. Né? De acordo com essa constante aqui, vai ser o ponto que vai bater no eixo y, tá? Tipo, a parábola seguindo aqui, continuando, ela bate em um ponto, tá? A gente vai ver melhor isso aí. O eixo de simetria da parábola é uma reta vertical de equação, tá aqui, tá? A gente vai ver. E aí nós temos o y máximo e o y mínimo, que tem a ver com essas duas fórmulas aqui, tudo isso que eu falei agora no final, tá? Mas, enfim, vamos direto para o gráfico. Olha aqui, que interessante. Como eu falei para vocês, uma parábola. E ela tem algumas características, tá? Ela pode
E essas características elas vão se dar por duas questões. De acordo com o A, tá? De acordo com o A, se o A é positivo ou negativo, e de acordo com o delta, se ele é positivo, igual a zero, ou negativo, tá? E dentro de cada um eles se relacionam, beleza? Olha só. Quando o meu A é positivo e o meu delta é positivo, os dois são positivos, quando é positivo, a parábola ela tem a boca assim, dessa forma, ó, para cima, a boca dela, tá? Concavidade para cima. Então, ela é côncava para cima, bom? Tanto é que fala aqui. Depois vocês dão uma olhada com carinho, vocês vão ver, a relação é bem simples, certo? Aí, quando é negativa, quando o A é negativo e o delta ainda é positivo, desculpa, deixa eu voltar aqui, antes de chegar no A negativo. Então, beleza, já sabe que a concavidade é para cima. E ela corta o eixo horizontal em 2 pontos. Por quê? Corta em 2 pontos. Porque o delta é positivo. Então, você vai ter x1 e x2, tá? Então, em 2 pontos. É uma característica do delta positivo. Quando o delta... Agora, vamos lá. Ainda o delta sendo positivo e pegando 2 pontos, ela também pode ter a concavidade para baixo. Que é quando o A é negativo. Aí a concavidade dela fica para baixo, né? Do jeito que está aí. E continua pegando em 2 pontos. E o interessante é, como eu falei para vocês, tem negócio de mínimo e máximo. Pensando que a concavidade, vamos olhar para cá, para o A negativo. Olha a concavidade para baixo. Não faz sentido eu pegar um valor máximo, porque aqui e aqui só cresce, eu nem sei o limite, mas aqui tem um limite. E o limite é o menor possível. Então, quando o meu A, né, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, é positivo, eu estou falando de algo que é mínimo, tá? De um valor que vai bater num valor mínimo. E agora, o contrário acontece quando o meu A é negativo. Quando o meu A é negativo, eu vou procurar um valor máximo, tá? Então, A positivo, valor mínimo, A negativo, valor máximo. Tá meio que inverso, né? Porque você pensa em positivo, é o máximo isso aí. Não, mas é só você pensar, né, no sentido oposto, assim. E o delta ele só vai orientar essas questões mesmo, de onde que está batendo. Se é positivo, bate em 2 pontos. Se o delta é igual a zero, vai bater em apenas um ponto, porque só vai ter um valor para x. Olha aqui no eixo x, só bate em um ponto, certo? E quando é negativo, ele não bate em nenhum ponto do eixo x, certo? Né? Essa é a brincadeira, né? E aí, aqui, falando, né, aquele negócio de eixo vertical, ou desculpa, para achar os pontos, por exemplo, aqui, ó, tem um gráfico que está com a concavidade para cima, certo? Ele está batendo num ponto mínimo. Eu consigo dizer qual é o par ordenado dele, né, o x e o y, né, quais são os pares ordenados dele, utilizando, se eu quero saber, né, onde que ele bate no eixo, por exemplo, vertical, com essa fórmula aqui, que é y vértice, o vértice do y, né, é o menos delta dividido por 4a. E o x vértice, né, ou seja, no eixo x é menos b dividido por 2a. São essas duas formas que vocês precisam para identificar quando ele estiver falando de máximo ou de mínimo, tá? Claro, antes você vai analisar se ele está falando de máximo ou de mínimo, de acordo com o meu A. Com certeza, nessa equação, nessa função aqui, o coeficiente do x ao quadrado
ele é negativo, né? Nesse caso aqui, o A é menor que zero. E com certeza, por estar pegando em 2 pontos, o delta é maior que zero, né? Porque vai ter o x1 e x2. Beleza? E a mesma coisa vale aqui. Agora aqui, ó. Aqui com certeza o A é positivo, porque... desculpa. Negativo, menor que zero, porque está com a concavidade para baixo, certo? Então, ele vai bater um ponto máximo, para saber em que ponto do y bate esse ponto máximo, é só fazer essa fórmula, que é o menos delta, dividido por 4 vezes A, e para saber o x vértice, é só fazer menos B dividido por 2A. Beleza? E, de novo, ele tem o x1 e o x2 aí, que vocês podem, né, porque com certeza esse delta é maior que zero. Beleza? Então, essas são as relações. Eu vou fazer agora um exercício, uma questão, e a gente vai ficar voltando para cá para pegar algumas informações. Mas é isso, gente. Não tem jeito, vocês vão ter que pegar, dar uma olhada, dar uma revisada mesmo, não tem jeito. Tenta dar uma voltada no vídeo e voltar revendo direitinho, fazer os exercícios também, que é importante, para ir compreendendo, tá? Vamos ver aqui, ó, CETRED 2021, Campestre da Serra. É uma questão aí de concurso de novo. Olha só, o lucro mensal da minha fábrica de revista é dado por isso aqui. Tá vendo que não tem F aqui, não é F de X, é L de X, L em relação a X. L é de lucro. Então, lucro em relação a X, que X é igual a menos X ao quadrado, mais 12x menos 3. Beleza, o que é esse X, professor? Esse aqui é o lucro. Então, o que é esse X? A gente vai ver, provavelmente ele vai dar mas, em seguida. Mas já é bom a gente pegar uma coisa aqui interessante. O que é? Que é o coeficiente do X ao quadrado, ou seja, o A. O A ele é negativo. A é menor que zero. Então, a gente já sabe, quando o A é negativo, o que acontece? Concavidade para baixo. Então, a gente está falando de um ponto máximo. Tá? Ponto máximo. Beleza. Onde x... Olha lá, agora ele vai falar o que vale esse x aí. O que é esse x? X, na verdade, é a quantidade em milhares de revistas mensalmente vendidas. Então, é claro, meu lucro depende de quanto que eu vendo. Então, o lucro, ele está em função de x. O lucro depende do x. O que é o x? Quantidade de revistas vendidas. Em milhares, no caso. Em milhares. Cuidado, hein? Em milhares. Beleza? Certo. Quantas revistas devo vender num determinado mês para que minha fábrica obtenha lucro máximo? E ele já fala até aqui, que a gente vai falar sobre isso aqui. Sobre uma parábola que tem um ponto máximo. Certo? Tem um ponto máximo. Para a gente saber esse ponto máximo, vamos só colocar dentro do gráfico. Eu não sei onde bate mais ou menos, mas você pode especular mais ou menos assim, ó. Certo? O gráfico vai fazer mais ou menos isso. Aqui, né, o eixo vertical é o Y, ou L em relação a X, o lucro em relação às vendas, e aqui é o eixo X, as vendas, ou as revistas vendidas, a quantidade de revista vendida, né? Beleza. Tá. O que a gente quer saber mesmo? Quantas revistas? Então, eu quero saber o que está na horizontal ou o que está na vertical? Ou melhor, eu quero saber a quantidade de revistas ou o lucro? Não, eu quero saber, né, quando o meu lucro vai ser máximo, né, quando ele vai ser máximo, mas quando ele bater, qual é a quantidade que eu preciso vender de revista? Então, isso daqui está no X, no eixo X. Para saber o X vértice, ou seja, o XV, o que a gente precisa?
menos B dividido por 2A. É a fórmula que a gente precisa para descobrir o x vértice. Então, eu preciso o quê? Menos B dividido por 2A. Quanto que vale o B? Vamos lá. O B vale 12. Então, onde é B, eu coloco 12. Menos 12 dividido por 2 vezes o A. Quem que é o A? Menos 1. Menos 1. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai ter menos 12 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos, mais. De 2 dividido por 12 dividido por 2, 6. Então, a quantidade de revistas em milhares, é a X em quantidade de milhares, X em milhares. Então, eu preciso vender 6 milhares. Deixa eu colocar aqui. Eu preciso vender 6 milhares de revista. 6 milhares, então 6 aqui, de revista para bater o ponto máximo de lucro, do lucro. Tudo bem? O que é 6 milhares? Mas, professor, não tem resposta de 6 milhares. Tem. O que é 6 milhares, gente? 6 mil. Beleza? Que é a alternativa E. Certo? Então, quais foram as ferramentas que eu utilizei do que eu passei para vocês anteriormente? Primeiro, eu observei, né, o A, mas ainda assim ele dá que ele quer o máximo. Então, se ele está falando de máximo, é só você faz o desenho. O que faz mais sentido? Esse desenho aqui, ser o máximo, são dois desenhos possíveis. Esse ou esse aqui. Isso aqui é máximo, isso aqui é mínimo. Mínimo. Certo? Mas você poderia só observar, olhar para o A. Mas caso você se perca no A, não lembro se o A é quando é negativo, faz o desenho, né? É só você lembrar que é o inverso, né? Quando eu estou falando de máximo, em vez de ser uma coisa positiva, o meu A, ele acaba sendo negativo. E quando eu estou falando de mínimo, o meu A, ele é positivo, tá? No caso, a gente utiliza esse daqui, essa questão. E só para vocês saberem também uma coisa interessante, no eixo horizontal, sempre o que está variando, a variável que a gente chama de independente. O x ele é independente, né? A quantidade que eu vou vender ela é independente, ela varia, ela está variando, é o que está variando. E o eixo vertical, do y e do L de x ou f de x, ele está dependendo do x. Então, ele está variando de acordo com o x. Tá bom? E é isso. Aí, depois, né, que eu coloquei no desenho aqui, coloquei o desenho. Aí, coloquei no plano cartesiano. Identifiquei o que é o eixo horizontal, que é o x. E o vertical, que é o L de x ou y. Eu vou para a pergunta. O que ele falou? Quantas revistas devo vender? O que é revista mesmo? Quantidade aqui, ó. O X, o que é a quantidade de revista? É o X. É o X. Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, a gente quer saber o X vértice. E o X vértice é menos B dividido por 2A. Beleza? Aí é isso, gente. Vocês tentem pegar, né, todos aqueles conceitos iniciais que eu peguei, que eu li para vocês, dá uma refletida sobre eles e volta aqui para esse exercício. Vai fazer nessa conexão. Vocês vão ver que tem muita relação entre as duas coisas. Beleza? Bom, gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco e nós chegamos aí ao final da nossa aula de função do primeiro e segundo grau, né? Aqui no Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis. Galera, não esqueçam, tem lista de exercícios aí que vocês podem fazer para aprimorar o conhecimento. Função, ela é uma coisa tranquila, né? A de primeiro grau ela é mais tranquila, a do segundo grau ela tem muitas regrinhas, muitas coisinhas, tá? Mas não deixa isso te abater,
tenta voltar, pega a explicação, revisita, e é isso. Falou? Muito obrigado, valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou, tchau, tchau, fui!